Vamos então começar. Duração das penas futuras. Nós estamos na questão 1003. A duração dos sofrimentos do culpado na vida futura é arbitrária ou está subordinada a uma lei qualquer? Ou seja, ela é um capricho, ela pode ser diferente de um caso para o outro, ou existe uma lei, uma organização, né, por trás de todas as coisas que acontecem. Deus nunca age por capricho. Isso é ponto pacífico. Deus é misericordioso, justo, bom. Então, Deus nunca age por capricho. E tudo no universo é regido por leis que revelam sua sabedoria e sua bondade. Tudo no universo é regido por leis que revelam sua sabedoria e sua bondade. E são leis imutáveis. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu aprimoramento. Enquanto durar o mal, enquanto ele não se arrepender, enquanto ele não se prontificar, começar a ressarcir. Então, o que eles estão colocando aqui, no tempo necessário ao seu aprimoramento. Vai durar a pena do culpado. Se aprimorou, se modificou, se arrependeu, está ressarcindo, não tem mais pena. É simples de entender. Vamos repetir. Em que se baseia a duração dos sofrimentos do culpado? No tempo necessário ao seu aprimoramento. Uma vez que os estados de sofrimento e de felicidade são proporcionais ao grau de purificação do espírito, a duração e a natureza dos sofrimentos dependem do tempo que ele gaste para tornar-se melhor. Depende única e exclusivamente de nós. À medida que progride e que os seus sentimentos se purificam, seus sofrimentos diminuem e mudam de natureza. Vamos lembrar a parábola do filho pródigo, né? O que prodigalizou, que gastou tudo aquilo que recebeu. Quando nós vamos ver lá que ele caindo em si, quando ele percebe todo o erro, que ele percebe toda a besteira que ele fez, caindo em si. O que é caindo em si? É o arrependimento. Caindo em si, ele volta para a casa do pai. Então ele volta para o pai para pedir ao pai que o trate como se ele fosse um dos seus servos, um dos seus criados. Então ele volta para a casa do pai pelas próprias pernas, pela vontade, e é recebido de braços abertos, porque ele entendeu o erro que cometeu, se arrependeu, está querendo consertar. É uma parábola que nos tranquiliza, nos coloca a misericórdia de Deus e que nós, a hora que nós nos arrependermos, a hora que nós cairmos, né, em nós mesmos, que nós entrarmos para dentro, cair em si, é perceber o erro, ver o quanto nós precisamos nos modificar e voltamos para a casa do Pai pelas nossas próprias pernas, ou seja, através do arrependimento e do ressarcimento do erro que cometemos, acabou. Acabou o sofrimento. Vamos só para o aprendizado. Vamos só para as provas. As provas são para nós mostrarmos para nós mesmos e para Deus que nós aprendemos, que nós nos modificamos. Essa colocação aqui, nessa resposta, é de São Luís. Para o espírito sofredor, o tempo parece ser tão longo ou mais curto do que quando estava vivo? Está fazendo uma pergunta assim a respeito do tempo que parece ao espírito, como o espírito vê esse tempo do sofrimento. E eles respondem: parece-lhe muito mais longo. Para ele, o sono não existe. Não existe essa... Nós temos aqui, é que a gente não para pensar na energia que nós captamos através do sono,
na maravilha que é podermos voltar para casa todo dia à noite. Todo dia à noite o corpo fica aqui descansando, nós voltamos para casa e a gente, aqueles, né, que podem, por merecimento, pela retidão que estão levando a sua reencarnação, vão reencontrar com os amigos, com a família espiritual. Tem alguns que trabalham no plano espiritual, quando desencarnam já encontram um trabalho pronto. Então é uma dádiva de Deus a gente poder toda noite recuperar energias, voltar para casa, para a verdadeira vida. No plano espiritual, né, quando nós desencarnamos e no plano espiritual tomamos consciência dos erros, tomamos consciência da eternidade, das besteiras que fizemos, o tempo parece muito mais longo. Por quê? Porque não tem o sono. Nós no plano espiritual, a não ser como nós vamos ver lá no nosso lar, o André Luiz precisando descansar um pouco, porque ele trabalhava num serviço muito duro, muito braçal, que exigia muito dispêndio de energia. Então ele precisava descansar um pouco. Mas fora isso, o espírito que está no plano espiritual não precisa, não tem necessidade do sono. E o sono é uma dádiva de Deus aqui na Terra. Vamos continuar aqui. Para o espírito sofredor, o tempo parece ser tão longo ou mais curto do que quando estava vivo? A resposta: parece-lhe muito mais longo. Para ele, o sono não existe. Somente para os espíritos que chegaram a um certo grau de purificação, o tempo se apaga, por assim dizer, diante do infinito, porque tem consciência da eternidade. Aí nós vamos ver aqui a questão 240, quando Kardec pergunta: os espíritos compreendem a duração do tempo como nós? E eles respondem não. E é isso que faz com que vós, né, nós que estamos encarnados, nem sempre nos compreendais quando se trata de determinar datas ou épocas, porque nós não conseguimos entender o tempo da mesma forma como é o tempo no plano espiritual, porque lá nós temos a eternidade. Aí o Kardec dá uma explicação aqui. Os espíritos vivem fora do tempo, tal como o compreendemos. Para eles, né, os espíritos, os desencarnados, a duração anula-se, por assim dizer, e os séculos são tão longos para nós, os séculos tão longos para nós são os seus olhos, são aos seus olhos apenas instantes que se apagam na eternidade, assim como as desigualdades do solo se apagam e desaparecem para quem se eleva no espaço. Não, conforme nós estamos vendo a Terra de cima, não se vê as desigualdades do solo. Conforme vai subindo, quem já viu as fotos, né, da Terra, as fotos lindas, né, da estação espacial, só se vê ali os continentes e os mares, as coisas pequenas não se vê por causa da distância. E aí é o que eles estão nos colocando. A duração dos sofrimentos dos espíritos pode ser eterna, e aqui nós vamos, né, para essa questão colocada na Idade Média, colocada, né, pelas religiões da eternidade das penas. E isso não existe. Eu acho que isso é o maior prêmio, a maior alegria, a coisa mais importante que os espíritos vieram nos trazer no livro dos Espíritos. Não existe pena eterna, não existe inferno, não existe purgatório, não existe o céu com anjinho tocando harpa. O que existe é a magnitude das leis de Deus, a sua infinita misericórdia nos permitindo recomeçar a cada reencarnação para podermos nos modificarmos. Então, o que ele coloca aqui, a duração dos sofrimentos do espírito pode ser eterna? Aqui a resposta de São Luís. Sem dúvida, se ele fosse eternamente mau, isto é, se nunca se arrependesse nem melhorasse, sofreria eternamente.
Mas Deus não criou seres para que fossem perpetuamente consagrados ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, conforme a sua vontade. E aí nós vamos ver aqui, né, a questão 115, quando Kardec pergunta: entre os espíritos, uns foram criados bons e outros maus? E os espíritos respondem: Deus criou todos os espíritos simples e ignorantes, isto é, sem conhecimento. A ignorância, a falta de conhecimento. A cada um deu uma missão com a finalidade de iluminá-los e de conduzi-los progressivamente à perfeição, pelo conhecimento da verdade, para aproximá-los dele, né? Aproximar-nos de Deus. Para eles, a felicidade pura e eterna consiste nessa perfeição. Então, Deus nos criou simples e ignorantes para que atingíssemos a perfeição pelo nosso livre-arbítrio, pelas nossas próprias pernas. Então, é o que o é que São Luís está colocando aqui. Mas Deus não criou seres para que fossem perpetuamente consagrados ao mal. Apenas os criou simples e ignorantes, e todos devem progredir num tempo mais ou menos longo, conforme sua vontade. É o livre-arbítrio. A vontade pode ser mais ou menos tardia, assim como há crianças mais ou menos precoces. Mais cedo ou tarde, ela, né, a criança, surge pela irresistível necessidade que o espírito sente de sair de sua inferioridade e de ser feliz. Então, ela, a criança, ou ele, o espírito, surge pela irresistível necessidade que o espírito sente de sair de sua inferioridade e ser feliz. Ela deixa de ser criança e o espírito cresce, se ilumina e deixa de ser infeliz. Portanto, a lei que rege a duração das penas é eminentemente sábia e benevolente, bondosa, compassiva, pois subordina essa duração aos esforços do espírito. Então, a duração das penas está subordinada ao esforço do espírito. Nós somos espírito. Do esforço que nós fazemos para nos melhorarmos. Nunca o priva do seu livre-arbítrio. Se o espírito faz um mau uso dele, sofrerá as consequências. Nós nunca seremos privados, somos privados do livre-arbítrio, tanto para o mal quanto para o bem. Então, se nós usamos o nosso livre-arbítrio para o mal, sofreremos as consequências. A lei de ação e reação, né? De nós criarmos, né, as penas, as vicissitudes que nós enfrentaremos pela frente. É o nosso livre-arbítrio. Da mesma forma que as nossas boas escolhas farão com que nós tenhamos a consequência, né, das nossas escolhas como coisas boas, ação e reação. Da mesma forma, a ação foi boa, a reação que virá de volta será boa também. Então é o que o São Luís está colocando aqui. Portanto, a lei que rege a duração das penas é eminentemente sábia e benevolente, pois subordina essa duração aos esforços do espírito. Nunca o priva de seu livre-arbítrio. Se o espírito faz o mau uso dele, sofrerá as consequências. Kardec continua: há espíritos que nunca se arrependem? São Luís aqui coloca, continua São Luís respondendo: há alguns espíritos cujo arrependimento é bastante tardio, mas pensar que eles nunca melhoram seria negar a lei do progresso e dizer que a criança não pode tornar-se adulta. É dizer que a criança nunca vai crescer, nunca vai poder se tornar adulta. Sim, poderá se tornar adulta, né? É a lei do progresso. Aqui nós vamos para a questão 116. Vamos lembrar, né? A questão 116. Quando Kardec pergunta: há espíritos que permanecerão perpetuamente nos níveis inferiores? E eles respondem: não.
todos irão tornar-se perfeitos. Isso é um determinismo de Deus. E isso nos traz a alegria, a felicidade de sabermos que todos nós seremos perfeitos. Então, continuamos aqui as perguntas do Kardec. A duração das penas depende sempre da vontade do Espírito? Não há aquelas, aquelas penas que lhes são impostas por um tempo determinado? O que é um tempo determinado? É interessante a pergunta do Kardec. O que é um tempo determinado? A reencarnação é um tempo determinado. Quando a gente faz a programação no plano espiritual para reencarnar, a gente já sabe que vai desencarnar perto dos 70 anos, perto dos 80, como no caso do Violetas na Janela, a Patrícia, que estava determinado, já sabia que ela iria desencarnar por volta dos 19 anos, ela desencarna com 19 anos. Então existe um tempo determinado na reencarnação. E é isso que Kardec pergunta. A duração das penas depende sempre da vontade do espírito? Não há aquelas que lhes são impostas por um tempo determinado? Resposta de São Luís: sim, há penas que podem ser-lhes impostas por um tempo, a reencarnação. Mas Deus, que só quer o bem de suas criaturas, sempre aceita o arrependimento, e o desejo de aprimorar-se nunca é estéril. Então, seja o tempo que for, como encarnado ou como desencarnado, a hora que a gente se arrepende, a hora que a gente quer melhorar, a hora que a gente quer ressarcir aqueles a quem nós causamos algum mal, as nossas penas passam, são comutadas, né? As nossas penas não passam a não ter mais necessidade e as coisas mudam. A gente vê no Violetas na Janela que a Patrícia iria passar por um sofrimento com aneurisma, né? E ali nós vemos no seu desencarne no livro que foi um desencarne rápido. Ela pura e simplesmente fica desacordada, ela desmaia e acorda já no plano espiritual sendo auxiliada pela avó. Ela não tem nenhum sofrimento. Por quê? Porque na sua reencarnação ela aprendeu muito, se modificou, não houve necessidade do sofrimento no desencarne que estava programado. Por quê? Porque era uma pena que ela não precisava mais passar por ela. Pelo aprendizado, pela modificação que ela teve nela durante esses 19 anos dela encarnada. E agora nós vamos para a questão 1009, que é uma questão maravilhosa, né? Que nós vamos ver aqui, que tem 4 respostas. Questão 1009. Sendo assim, as penas impostas nunca seriam para a eternidade? Kardec coloca aqui de novo. Quer dizer, não existe penas para a eternidade, não existe penas eternas. Então ele está aqui, né, ratificando a pergunta dele, né, pedindo de novo a resposta. Quer dizer, não existe pena para a eternidade. E nós vamos ver 4 respostas aqui para 109. Desculpa, 1009, né? Tirei um 0. Resposta 1009. Nós vamos ter a resposta de Santo Agostinho, a resposta de Lamennais, e nós vamos ter a resposta de Platão e a resposta de Paulo Apóstolo. Então, uma resposta mais bonita, uma resposta mais perfeita do que a outra. São maravilhosas essas respostas. Nós temos que ler e reler essa questão 1009. É que nem a 919A, que eu coloquei lá. Nós precisamos ler e reler, que é uma resposta de Santo Agostinho. Essa questão 1009 nós precisamos ler e reler também durante a vida. Então vamos lá. Primeira resposta, Santo Agostinho. Questionai vosso bom senso, vossa razão, e perguntai a vós mesmos se uma condenação perpétua, devido a alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. É o que Santo Agostinho aqui ele faz sempre essa colocação de se perguntar, né? De como lá na 919, né? Quando ele coloca: fazei o que eu fazia quando eu estava entre vós aqui na terra. Um levantamento toda noite do que eu fiz, do que eu falei, do que eu pensei e como eu agi. Aqui ele também está fazendo um questionamento. Questionai vosso bom senso,
vossa razão, né? Partindo do princípio de que todos nós temos bom senso e usamos a razão. E perguntai a vós mesmos se uma condenação perpétua, devido a alguns momentos de erro, não seria a negação da bondade de Deus. O que é de fato a duração da vida, mesmo que ela fosse de 100 anos em relação à eternidade? Outra pergunta de Santo Agostinho. O que é uma vida aqui, mesmo que a vida aqui seja de 100 anos, o que é essa vida perto da eternidade? E ele coloca aqui, eternidade, com uma exclamação, né? Eternidade. Compreendei bem esta palavra? Faz uma pergunta. E esta pergunta nós temos que fazer. Nós compreendemos o sentido verdadeiro de eternidade? Nós temos muita dificuldade para entender a palavra, o sentido dessa palavra, eternidade. Santo Agostinho continua aqui. Sofrimentos, tortura sem fim e sem esperança, apenas por alguns erros. Vosso julgamento não rejeita semelhante pensamento. O bom senso, a razão, não faz a gente rejeitar esse pensamento de que sofrimento eterno por um erro. Isso é injusto. E Deus não é injusto, Deus é justo, misericordioso e bom. Aí ele continua. Que os antigos tenham considerado o mestre do universo um Deus terrível, ciumento, invejoso e vingativo é compreensível. O que ele está colocando aqui? Que os antigos, do que ele está falando dos antigos? Está falando, né, do começo. Ele está falando dos primeiros, da primeira revelação, né, que é a que vem com a Torá, que é a que vem com Moisés. Nós vamos ver lá em Êxodo, capítulo 20, né, quando ele está falando ali que eu sou um Deus que não permito que você tenha um outro Deus perante mim, não reverencie outro Deus, né, que eu sou vingativo. Isso está lá em Êxodo 20. Isso, os antigos pensavam assim, é o que Santo Agostinho está colocando aqui, que os antigos tenham considerado o mestre do universo um Deus terrível, ciumento, invejoso e vingativo é compreensível, que é o que nós vamos ver lá, Êxodo capítulo 20. Para nós, aqui, com todo o conhecimento, com o ensinamento de Jesus, não é mais compreensível. Depois ele continua, em sua ignorância, emprestaram, né, os antigos em sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, né? Não é esse o Deus que o Cristo veio nos trazer e nos ensinar. Né? Nós somos cristãos porque assimilamos os ensinamentos do Cristo, porque Jesus era judeu e ratificou, né, a primeira revelação de Moisés, quando ele diz, eu não vim destruir a lei, eu não vim destruir a Torá, que traduzem como lei, mas a palavra Torá quer dizer a sabedoria da divindade. Então ele não veio destruir a Torá, é assim que está no Evangelho, né? Jesus colocou, eu não vim destruir a Torá, eu vim cumprir os mandamentos que estão na Torá, na sabedoria divina. A palavra Torá quer dizer sabedoria divina. Então, em sua ignorância, emprestaram à divindade as paixões dos homens. Mas não é esse o Deus dos cristãos, que coloca o amor, a caridade, a misericórdia, o esquecimento das ofensas entre as principais virtudes. 2 pontos. Poderia não possuir as qualidades que ele mesmo estabeleceu como dever? Ele faz uma pergunta aqui. Poderia Deus não possuir as qualidades que ele mesmo coloca como dever de todo aquele que segue os seus ensinamentos? Olha a pergunta que Santo Agostinho está fazendo. Não há contradição em atribuir-lhe a bondade infinita e ao mesmo tempo a vingança infinita. Como é que pode se atribuir a Deus
a bondade infinita e se atribuir a ele a vingança infinita? Não tem sentido. Só na cabecinha do homem medieval, né? Do homem que não parava para analisar e não parava para pensar. Dizeis que antes de mais nada, ele, né, Deus, é justo e que o homem não compreende sua justiça. Isso sim é o que nós devemos dizer. Deus é justo. Nós é que não compreendemos a sua justiça. Mas a justiça não exclui a bondade. E ele, Deus, né, não seria bom se condenasse a maior parte de suas criaturas apenas horríveis e perpétuas. Poderia exigir de seus filhos a justiça se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la? Olha a pergunta de Santo Agostinho. Poderia ele, Deus, exigir de seus filhos a justiça se não lhes tivesse dado os meios de compreendê-la, de compreender a justiça? Aliás, não é a sublimação da justiça aliada à bondade fazer com que a duração das penas dependa dos esforços que o culpado faz para melhorar? Quer dizer, não é a sublimação da justiça, a justiça aliada à bondade, fazer a duração das penas durar enquanto durar o mal, ou seja, a pena, o sofrimento vai durar exclusivamente enquanto durar o mal, enquanto aquele que está ali não se arrepender, não desejar se modificar. É isso que ele está colocando aqui. Aliás, não é a sublimação da justiça aliada à bondade fazer com que a duração das penas dependa dos esforços que o culpado faz para melhorar? Nisso consiste a verdade deste preceito. : abre aspas, a cada um segundo suas obras, fecha aspas. Palavras de Santo Agostinho, né? Repetindo o que Jesus colocou, a cada um conforme as suas obras. Depois nós vamos ver aqui para a mesma pergunta, né, a resposta de Lamennais. Qual que é a pergunta? Sendo assim, as penas impostas nunca seriam para a eternidade? Lamennais coloca. São psicografias, né, que o Kardec pegou de respostas para a mesma pergunta. Empenhai-vos através de todos os meios que estão ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento que blasfema, que é uma inverdade. Blasfemar é jogar uma inverdade intencional, né, contra uma verdade maior. Então, é o que ele coloca aqui. Empenhai-vos através de todos os meios que estão ao vosso alcance em combater, em aniquilar a ideia da eternidade das penas, pensamento que blasfema contra a justiça e a bondade de Deus, além de ser a mais fecunda fonte de incredulidade, materialismo e indiferença que já surgiu entre as massas desde que sua inteligência começou a desenvolver-se. O espírito prestes a iluminar-se mal foi esboçado e logo percebeu essa monstruosa injustiça. Sua razão a repele. O espírito meramente com mínimo de conhecimento, né, faz a razão de um espírito com mínimo de conhecimento já repele uma colocação dessa de penas eternas, né? Então o espírito preste a iluminar-se mal foi esboçado e logo percebeu essa monstruosa injustiça. Sua razão a repele e então ele raramente deixa de confundir no mesmo ostracismo a pena que o revolta e o Deus a quem a atribui. Daí decorrem os inúmeros males que recaem sobre nós e aos quais eles vieram trazer o remédio. Tanto mais fácil será a tarefa a que vos designamos, quanto é certo
que as autoridades em que se apoiam os defensores dessa crença evitaram pronunciar-se formalmente a esse respeito. Nem os concílios, nem os pais da igreja resolveram essa grave questão. Como é que se pode atribuir àquele que traz a bondade, que traz a justiça, que traz a misericórdia, atribuir a ele um castigo pela eternidade? Isso não tem sentido. Por isso que nem os pais da igreja conseguiram resolver esse conflito e explicar uma colocação tão injusta para um Deus justo, que Deus é justo e misericordioso. Se de acordo com os evangelistas e levando ao pé da letra as palavras simbólicas do Cristo, ele ameaçou os culpados com o fogo que não se extingue, com o fogo eterno, não há absolutamente nada nessas palavras capaz de provar que ele os tenha condenado eternamente. Ele está colocando aqui o fogo que não se extingue, o fogo que vai consumir o mal e não aquele que praticou o mal. A gente precisa entender que para os hebreus, e Jesus era hebreu, Jesus era judeu, a eternidade tem a palavra eternidade tem uma colocação diferente do que nós temos, porque a eternidade para o judeu, para o povo hebraico, a palavra traduzida para o grego como eternidade, ela significava um tempo longo e não um tempo sem fim, mas um tempo longo. Então, é esta colocação que Lamennais está fazendo aqui, né? Que ele não os tenha, que Jesus jamais condenaria alguém eternamente. Ele condena o mal, ele ainda coloca, ele veio destruir o pecado e não o pecador. Porque o pecador será salvo, porque é uma determinação de Deus que nós seremos perfeitos, puros, crísticos e felizes. Essa é a determinação de Deus. Aí Lamennais continua: pobres ovelhas desgarradas, sabei ver o bom pastor, que longe de querer banir-vos para sempre de sua presença, vem ele próprio ao vosso encontro para vos conduzir ao redil, né, ao aprisco, que é o lugar onde se guarda as ovelhas, né? O pastor vai nos buscar aonde for e nos trazer ali para o aprisco, para o redil, para onde nós seremos guardados, como Jesus colocou. Nenhuma ovelha que Deus confiou a ele se perderá. Ele, como bom pastor, salvará, cuidará de todas as ovelhas. Filhos pródigos, né? Filhos que estão esbanjando tudo aquilo que Deus lhe deu, que não tem consideração por aquilo que o Pai lhe entregou. Lembrando, né, a parábola do filho pródigo, como eu acabei de comentar. Filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário. Ele foi para o mundo, né? E ele se exilou por vontade própria, até que ele caiu em si e viu que os servos do pai estavam melhores do que ele, e ele volta para a casa do pai. Então Lamennais coloca: filhos pródigos, abandonai vosso exílio voluntário, voltai vossos passos para a morada paterna. O pai vos estende os braços e está sempre pronto para festejar o vosso retorno à família. Então, sempre que nós quisermos nos melhorar, nos aprimorar, que nós nos arrependermos dos nossos erros e quisermos ressarcir, apagar com a borracha aquilo que escrevemos errado, limpar o terreno que sujamos, ressarcir as pessoas que nós magoamos ou que nós causamos algum mal, o universo estará de braços abertos para nos ajudar e nos receber nessa nova vida. E vamos agora para a resposta de Platão. Para qual a pergunta? Sendo assim, as penas impostas nunca seriam para a eternidade? Platão coloca: guerras de palavras, já não fizestes derramar sangue suficiente?
Será ainda preciso reacender as fogueiras? Muito se discute sobre as palavras eternidades de penas, eternidade dos castigos. Ignorais que o que hoje entendeis por eternidade não é o mesmo que os antigos entendiam. É o que eu falei para os hebreus, né, para os judeus. A palavra eternidade era tempo longo. Para os gregos também era tempo longo, não era tempo sem fim. E é isto que Platão está colocando aqui. Ignorais que o que hoje entendeis por eternidade não é o mesmo que os antigos entendiam? Que o teólogo consulte as fontes e, como todos vós, lá descobrirá que o texto hebreu não dava a essa palavra que os gregos, os latinos e os modernos traduziram por penas sem fins irremissíveis o mesmo sentido. Os hebreus davam a esta palavra como um longo tempo e não como um tempo sem fim. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. É o sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. Então, o mal, os castigos existirão enquanto perdurar o mal. A hora que não existir o mal em nós, na oração que nós fazemos, que é a oração que Jesus ensinou, quando nós colocamos, né, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. É o mal que existe em nós, é o mal que nós fazemos aos outros. Enquanto existir o mal, vai existir o sofrimento. Enquanto existir o mal em mim, enquanto eu fizer mal aos outros, eu estarei sobre a causa a lei de causa e efeito, de ação e reação, eu estarei passando pelo sofrimento. Eu estarei passando pela reação, pelo efeito daquilo que eu causei. O que ele está colocando aqui. Eternidade dos castigos corresponde à eternidade do mal. Sim, enquanto existir o mal entre os homens, os castigos subsistirão. É no sentido relativo que importa interpretar os textos sagrados. Portanto, a eternidade de penas é apenas relativa e não absoluta. Vai existir a pena, vai existir a dor por um longo tempo. A eternidade de penas é relativa e não absoluta. Chegue o dia em que todos os homens se revistam por meio do arrependimento com a veste da inocência. E nesse dia deixará de haver gemidos e ranger de dentes. No dia do arrependimento, no dia da vontade de ressarcir, na vontade de voltar para a casa do Pai pelas nossas próprias pernas, o caindo em si da parábola do filho pródigo, deixará de existir o sofrimento, o ranger de dentes. Vossa razão humana é limitada, isto é bem verdade, mas tal qual é um presente de Deus. Quer dizer, a nossa razão é limitada, mas do jeito que ela é, a capacidade que nós temos de analisar através da razão que nós temos, já é o que ele está colocando aqui, é um presente de Deus. Eu vou repetir. Isso aqui é Platão, gente. Vossa razão humana é limitada. Isso é bem verdade. Mas tal qual é um presente de Deus. E com o auxílio da razão, não há um único homem de boa fé que compreenda de outra forma a eternidade dos castigos. Ele é relativo. A eternidade dos castigos. O que? Ele coloca aqui. O que? Então seria preciso admitir o mal eterno. Então, se a gente admitir a eternidade dos castigos, vamos admitir o mal eterno. E vamos criar o que na tradução da Septuaginta, né, dos 70,
do hebraico para o grego, criou a palavra que era o adversário, o que divide, né? Nessa tradução para o grego criou Satã, que depois na tradução para o latim criaram Satanás, que não existe, porque a palavra Satã é aquele que divide, aquele que aparta, aquele que afasta. Então nós vamos ver aqui que seria admitir o mal eterno. O mal é uma criação dos homens, Deus não criou o mal. Não existe um ser, né, que como foi colocado no latim como Satanás. O que existe é a intenção, que é o que está lá no hebraico, que seria o que aparta, o que separa, né, que foi mal traduzido. Então, o que ele está colocando aqui? Então seria preciso admitir o mal eterno. Somente Deus é eterno e ele não poderia ter criado o mal eterno, pois se assim não fosse, teríamos de arrancar-lhe o mais magnífico dos seus atributos, o poder soberano, pois não seria soberanamente poderoso aquele que pudesse criar um elemento destruidor de suas próprias obras. O mal foi criado pelo homem. Deus nos criou simples e ignorante, ignorando as coisas, e nós caminhamos para aprender todas as coisas. Aí Platão coloca: humanidade, não mergulhes mais teus sombrios olhares nas profundezas da terra em busca de punições. Chora, espera, espia e refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Olha que coisa linda essas palavras de Platão, eu vou repetir. Humanidade, não mergulhes mais teus sombrios olhares nas profundezas da terra em busca de punições. Chora, espera, espia, refugia-te no pensamento de um Deus intimamente bom, absolutamente poderoso e essencialmente justo. Vamos passar pelas nossas expiações, pelas nossas provas, vamos chorar, vamos sofrer com resiliência, com aprendizado, porque a gente vai se segurar nesse Deus misericordioso, infinitamente bom, infinitamente justo. É com esse Deus que nós temos que caminhar e buscar o aprimoramento, como disse Jesus: busqueis a verdade vos libertará. E as colocações de Paulo apóstolo, né, e a colocação, né, de Paulo apóstolo e a colocação do Kardec, nós vamos deixar para o nosso próximo estudo, porque nós estamos aqui no nosso horário. Então vamos continuar a questão 1009, que é uma questão fantástica. No nosso próximo estudo veremos a resposta de Paulo apóstolo. Até lá!